Olá, cursistas. Primeiramente, gostaria de desejar a todos vocês as boas-vindas a essa nova etapa do curso de pós-graduação Lato Sensu, ensino de Sociologia para o ensino médio. Este curso, com certeza, será um espaço de fecundo aprofundamento e debate dos conhecimentos, das experiências e questões acerca do ensino de Sociologia para o ensino médio. Foi um prazer imenso trabalhar com vocês e estar novamente com essa disciplina, a História da Sociologia. Como vocês já me conhecem, eu já disse, meu nome é Laurenício, sou professor de Sociologia há mais de 15 anos, com experiência no ensino médio quanto no superior. Me graduei em Ciências Sociais pela Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros, no início da década de 90. Trabalhei nessa instituição por quase 10 anos. Trabalhei também por mais de uma década com Sociologia no ensino médio em escolas públicas e particulares da região metropolitana de Belo Horizonte. E também trabalhei com Sociologia da Educação nos cursos de licenciatura da UFMG, e nessa mesma instituição fiz o mestrado em Educação na Faculdade de Educação no início dos anos 2000. Este é um breve resumo, da minha vida acadêmica e profissional, para que vocês possam me conhecer um pouco mais. A disciplina que me designaram, trabalhar com vocês é a História da Sociologia. E a gente vai trabalhar com os textos do Nelson Dácio Tomasi, e ele vai trabalhar os pressupostos e origens da sociologia, a sociologia na França, na Alemanha, a sociologia nos Estados Unidos da América, a sociologia contemporânea, a sociologia no Brasil e fechando com juventude e sociologia. A ementa da disciplina, a História da Sociologia, é a seguinte. Os pressupostos e conteúdos do surgimento da sociologia, os precursores e suas ideias, o desenvolvimento da sociologia acadêmica e o seu ingresso nas universidades, a sociologia na França, na Alemanha, nos Estados Unidos da América e sua dispersão por outros países, o desenvolvimento da sociologia no Brasil, a importância da história da sociologia e a contribuição dos clássicos para o professor se situar metodologicamente perante o programa que irá elaborar para o ensino médio. Essas aulas constituem apenas um panorama da história da sociologia. Tratam-se de uma pequena introdução para que você se sinta motivado a ler os textos indicados e outros afins para que possa entender e sejam convenientes para o desenvolvimento da sua formação acadêmica. Além dos livros indicados na bibliografia geral exposta, no final dessa aula, as aulas contemplarão outras indicações de textos e livros que devem ser lidos ou consultados para se ter um bom desenvolvimento neste curso. Mas veja bem, são todos textos de comentaristas, com apenas algumas citações de autores, ou seja, não se bebe na fonte. A leitura dos livros e textos indicados não exclui a necessidade da leitura dos textos dos próprios autores, ou seja, beber na própria fonte. Assim, por exemplo, os comentaristas de Augusto Conte, Marx, Émile Durkheim, Gabriel Tarde, Max Weber, Jorge Simmel, são importantes, mas é fundamental para quem deseja uma boa e sólida formação, ler os livros, ensaios e artigos originais para poder formar um universo de juízo próprio, ou seja, ter autonomia e assim poder elaborar suas próprias ideias sobre aqueles e outros autores contemporâneos. Ao longo da história da humanidade, encontramos muitas teorias e explicações sobre a vida em sociedade e sobre os mais variados e diversos acontecimentos sociais, políticos e econômicos. Mas é somente no século XIX que surge a sociologia como um ramo de conhecimento específico, tendo essa preocupação científica como objeto de estudo. Deste modo, em um primeiro momento, vamos abordar uma série de acontecimentos que têm por finalidade oferecer uma visão do processo histórico que fundamenta e contribui para o surgimento da sociologia. Esperamos, assim, que todos e todas estejam assim, dispostas a empreender essa viagem, essa aventura histórico-sociológica. Essa é a proposta dessa disciplina, História da Sociologia. Os antecedentes e a origem da sociologia.
as transformações no Ocidente e as novas formas de pensar a sociedade. A sociologia surge como um corpo de ideias que se preocupa com o processo de constituição, consolidação e desenvolvimento da sociedade moderna. Ela é fruto da Revolução Industrial e, nesse sentido, é denominada ciência da crise, porque procura dar respostas às questões sociais colocadas por essa revolução, que, no primeiro momento, altera toda a sociedade europeia e depois a maior parte do mundo. Neste sentido, as transformações sociais, políticas e econômicas necessitam de uma ciência que dê conta de entender e compreender essa sociedade em constante ebulição. Surge assim, no meio desse turbilhão, a sociologia como uma ciência destinada a entender o caos social de uma sociedade em constantes mudanças. No final do século XVIII, na maioria dos países europeus, a burguesia comercial, formada basicamente por comerciantes e banqueiros, tornou-se uma classe com muito poder, devido, na maior parte das vezes, aos vínculos econômicos mantidos com as monarquias. Essa classe, além de sustentar o ativo e manter ativo o comércio entre os países europeus, estendia os seus tentáculos a todos os pontos do mundo, até não mais poder, comprando, vendendo mercadorias e tomando o mundo cada dia mais europeizado, impondo seu modo de vida e sua religião, seus costumes e suas crenças. Em bem pouco tempo, não seria mais o mesmo que tinha sido até então. O capital mercantil se estendeu também à produção manufatureira. Ao se desenvolver a manufatura, os organizadores da produção passaram a se interessar cada vez mais pelo aperfeiçoamento das técnicas de produção, visando produzir mais com menos gente, aumentando significativamente os seus lucros. Para tanto, procuravam investir nos inventos, isso é, buscavam financiar a criação de máquinas que pudessem ter aplicação no processo produtivo. Assim, o conhecimento científico, gradativamente, passou a ter um reconhecimento e tornou possível desenvolver novas tecnologias para potencializar a produção. Desse modo, criou-se a máquina de tecer, a máquina de descaroçar algodão, bem como teve início a aplicação industrial. A presença da máquina a vapor, que podia mover outras máquinas, incentivava o surgimento da indústria construtora de máquinas e, consequentemente, incentivava toda a indústria voltada para a produção de ferro e, posteriormente, de aço. É importante lembrar que já no final do século XVIII, produziu-se o ferro e o aço, com a utilização do carvão mineral. Neste mesmo contexto de profundas alterações no processo produtivo, encontrava-se também a utilização cada vez mais crescente do trabalho mecânico, convivendo com o trabalho artesanal. A maquinofatura se completava com o trabalho assalariado, aí se incluindo a utilização na escala crescente da mão de obra feminina e da infantil. Ao mesmo tempo, longe da Europa, mas ainda vinculada a ela, havia a exploração do ouro no Brasil, da prata no México e do algodão nos Estados Unidos da América e na Índia, onde, na maioria dos casos, essas atividades se desenvolveram com a utilização do trabalho escravo ou servil. Esses elementos conjugados asseguravam as bases do processo de acumulação necessária para a expansão da indústria na Europa. Todas essas mudanças, somadas à herança cultural e intelectual do século XVII, definiram o século XVIII como um século explosivo. Se no século anterior a Revolução Inglesa determinou novas formas de organização política, foi no século XVIII que tanto a Revolução Americana quanto a Francesa alteraram todo o quadro político ocidental, servindo de exemplo e parâmetro para revoluções políticas posteriores. Concepção de história e as classes sociais. A concepção de história, Saint-Simon entendia que a história é uma marcha através de uma série de afirmações e negações que darão lugar a momentos mais altos. Defendia uma regra geral. O apogeu de um sistema coincide com o início de uma decadência.
Para ele existiam três grandes momentos da história ocidental. A primeira época orgânica seria da antiguidade greco-romana, e a primeira época crítica, né, seria a das invasões bárbaras. A segunda orgânica seria da Idade Média, e a sua crítica se estende do Renascimento até a Revolução Francesa. A terceira época orgânica seria a que ele vislumbra, a do industrialismo. As classes sociais. Para Saint-Simon, em todas as épocas, sempre houve uma estrutura de classes dividida entre dominantes e dominados. E a história da humanidade se explicaria pelas contradições entre elas. Mas Saint-Simon não pensava na superação dessas classes por uma outra sociedade, pois imaginava a possibilidade de uma harmonização entre as mesmas, com uma justiça policlassista. No tempo em que viveu e na sociedade francesa em particular, ele afirmava existirem duas grandes classes, a dos ociosos, a realeza, a aristocracia e o clero, os militares e a burocracia que administrava as estruturas destes, que nada produziam, e a dos produtores ou industriais, cientistas, engenheiros, médicos, banqueiros, comerciantes, industriais, artesãos, lavradores, trabalhadores braçais, enfim, todos os cidadãos úteis para o desenvolvimento da França. Os novos dirigentes. Para que a sociedade pós-revolucionária na França se firmasse, Saint-Simon acreditava ser necessário que a ciência tomasse o lugar da autoridade religiosa da Igreja, formando assim uma nova elite, agora científica. A ciência deveria substituir a religião como força de coesão. Os cientistas substituiriam os clérigos e os industriais os senhores feudais. E a aliança dos cientistas com os industriais conformaria a nova classe dirigente. Os que estariam na direção deveriam ser os mais capazes em cada campo, por conhecerem e saberem mais sobre a sociedade. Seriam os cientistas que a estudam e os industriais que, pela prática, sabem o que funciona melhor. Desde 1803, Saint-Simon escreveu uma série de livros que demonstram uma confiança no futuro da ciência e que buscam uma lei única que permitisse guiar a investigação dos fenômenos sociais, como a lei da gravitação universal de Newton. A principal tarefa dessa nova ciência seria a de descobrir as leis do desenvolvimento social, pois elas indicariam o caminho que se deveria tomar para que a sociedade pudesse seguir no progresso continuado. Para ele, a filosofia do século XVIII tinha sido revolucionária e a do século XIX teria que ser organizacional. No fim da vida, procurou desenvolver uma espécie de religião, um novo cristianismo mais dinâmico, que teria por objetivo fundamental a elevação física e moral da classe mais numerosa e pobre da sociedade. As obras importantes de Saint-Simon, do ponto de vista sociológico, são as seguintes: Reorganização da Sociedade Europeia, com Austin Thierry, de 1814, A Indústria ou Discussões Políticas, Morais e Filosóficas no Interesse de Todos os Homens Livres e Trabalhadores Úteis e Independentes, de 1816 e 1817, O Organizador, de 1819, O Sistema Industrial, de 1821 e 1823, e O Catecismo das Indústrias, de 1822 e 1824, e O Novo Cristianismo, de 1824. Saint-Simon influenciou fortemente Augusto Comte, que foi seu secretário entre 1819 e 1824, e depois Émile Durkheim. Se tomarmos algumas das suas obras que tratam de uma nova sociedade organizada e da formulação de uma ciência de uma sociedade específica, mas ele influenciou igualmente Karl Marx, se pensarmos que Saint-Simon foi considerado um reformador social e um socialista utópico. Augusto Comte. Comte a tradição positivista, né? Ele nasceu em Montpellier, na França, no dia 19 de janeiro de 1798, filho de um fiscal de impostos, e suas relações com a família foram sempre tempestuosas e lhe deixaram marcas profundas que contêm elementos explicativos do desenvolvimento de sua vida e talvez até mesmo de certas orientações dadas às suas obras, sobretudo em seus últimos anos. Assim, Augusto Comte propõe uma completa reforma da sociedade em que vivia, mediante a reforma intelectual plena do homem. Ao se modificar
a forma de pensamento dos homens através dos métodos das ciências de seu tempo, ele chamou de filosofia positiva. Consequentemente, haveria uma reforma das instituições. Nesse ponto é que Augusto Kant promove o surgimento da sociologia, ou como ele denominava, física social, que ao estudar a sociedade por meio da análise de seus processos e estruturas, proporia uma reforma prática das instituições. Karl Marx. Karl Marx nasceu em Treves, né, na antiga Prússia, em 1818, filho de uma família judaica e de uma linhagem de rabinos. Seu pai, que era advogado, havia rompido essa tradição e, por questões políticas, abraçou a religião protestante. Após seus estudos em Treves, Marx foi para Bonn e depois para Berlim, onde estudou direito. Karl Marx, pouco a pouco, foi se inclinando para a filosofia, defendendo em 1841 sua tese de doutorado, a diferença da filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro. Nesse período universitário, teve uma vida em que se misturavam a boemia e a poesia, mas também o debate político e o intelectual, tendo como base o pensamento de Ludwig Feuerbach, de 1804 e 1872, e principalmente o de Friedrich Hegel, né, que conheceu pelo período e do qual não mais irá se separar, mesmo quando faz a crítica do filósofo alemão. A partir de então, sua vida foi cheia de tribulações. Tornou-se jornalista, escreveu para um jornal, do qual depois se tornou editor-chefe, a Gazeta Renana, crítico do poder prussiano. O jornal foi logo fechado e ele se viu desempregado. Em 1842, conheceu em Colônia, na Alemanha, um jovem, Friedrich Engels, filho de um industrial alemão, que se tornará seu parceiro intelectual e amigo nas horas de infortúnio, isso durante toda a vida. Foi através de seu livro, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que Marx passou a conhecer a situação econômica e social da Inglaterra. Este livro nasceu da impressão causada pela miséria em que viviam os trabalhadores das fábricas na Inglaterra, inclusive as da sua família. Marx, ao sair da Alemanha, passou a viajar pela Europa. Na França ficou de 1843 a 1845, quando escreveu os famosos manuscritos econômicos filosóficos, só publicados em 1932. Entre 1845 e 1847, exilou-se em Bruxelas, na Bélgica, onde escreveu em conjunto com Engels o livro A Ideologia Alemã e, mais tarde, o livro Miséria da Filosofia, criticando o filósofo Proudhon. Para entender o fundamental do pensamento de Marx e de Engels, é necessário fazer a conexão entre os interesses da classe trabalhadora, suas aspirações e as ideias revolucionárias que estavam presentes na Europa do século XIX. Para os dois pensadores, o conhecimento científico da realidade só teria sentido se fosse para transformá-la, pois a verdade histórica, mas isso tornou o pensamento deles um pouco restrito, pois perdeu aquela ligação entre teoria e prática, que ele chamaria de praxis, ou seja, entre o pensamento crítico e a prática revolucionária. Em alguns casos, a relação entre teoria e práticas revolucionárias esteve muito presente. É o caso da Rússia, com Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin, que viveu entre 1870 e 1924, e o Leon Bronstein, conhecido como Trotsky, que viveu em 1879 e 1940, e da Alemanha, com a Rosa Luxemburgo, que viveu de 1871 a 1919, e da Itália com Antônio Gramsci, de 1891 a 1937, que participaram, né, como intelectuais e atores com significativa influência no movimento operário do século XX. A partir do conjunto da obra de Marx e Engels, muitos autores desenvolveram seus trabalhos em vários campos do conhecimento. Em termos acadêmicos, no interior das universidades, pode-se destacar os trabalhos como o de Georges Lukács, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Henri Lefray, Lucien Goldman, Louis Althusser, Nikos Polantzа, Eduard Thompson, Eric Hobsbawm,
E até hoje o pensamento de Marx e Engels continua presente, com múltiplas tendências e variações, sempre gerando grandes controvérsias, mesmo no interior do chamado marxismo, e uma reação e até incorporação de partes deste pensamento em outras tradições sociológicas. A sociologia como ciência acadêmica, num momento posterior, floresceu da reflexão de alguns pensadores que procuraram analisar e discutir a sociedade do seu tempo, levando em conta influências ou se contrapondo aos pensadores de antes. A partir dos últimos anos do século XIX, como saber universitário, a sociologia se desenvolveu especialmente em 3 países: a França, a Alemanha e os Estados Unidos da América. Algumas obras relevantes de Karl Marx. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, manuscritos econômicos e filosóficos, Karl Marx e Engels, a Sagrada Família, né? A ideologia alemã, a miséria da filosofia, o Manifesto Comunista, o 18 Brumário de Napoleão Bonaparte e a contribuição à crítica da economia política e o Capital. Vale considerar que a obra desses pensadores não ficou vinculada estritamente aos movimentos sociais dos trabalhadores. Ela foi sendo introduzida nas universidades em diferentes áreas do conhecimento: a filosofia, a sociologia, a ciência política, a economia, a história, a geografia, entre outras. Contam com trabalhos acadêmicos de autores influenciados pelos 2 autores alemães. Na sociologia, afirma Irving Zeitlin, em seu livro Ideologia e Teoria Sociológica, tanto Max Weber como Emile Durkheim fizeram em suas obras um debate com o fantasma de Karl Marx, pelas análises da sociedade capitalista de seu tempo e pela repercussão que a obra dos 2 alemães teve em todo o mundo, principalmente no século XX, seja nos movimentos sociais como nas universidades. Marx e Engels são considerados autores clássicos da sociologia, mas isso tornou o pensamento deles um pouco restrito, pois perdeu aquela ligação entre teoria e prática, ou seja, entre o pensamento crítico e a prática revolucionária. Os elementos essenciais do pensamento de Karl Marx: a historicidade das ações humanas, a crítica do idealismo alemão, a divisão social do trabalho e o surgimento das classes sociais, as lutas de classes, o fetichismo da mercadoria e o processo de alienação, a crítica da economia política e ao capitalismo, e a transformação social e a revolução, a utopia, né, e a sociedade comunista. Então, resumindo, o surgimento da sociologia tem pressupostos bem amplos e seus primórdios contemplam uma série de pensadores cujo conhecimento, a leitura, permite entender as razões da emergência dessa ciência social. Esses pensadores compõem os fundamentos do que viria a ser a sociologia. A sociologia na França. A França foi um dos países em que inicialmente a sociologia se desenvolveu e tinha condições para tanto, pois foi na França que se fizeram presentes alguns dos pensadores que para alguns analistas são os pré-sociólogos ou fundadores da sociologia, como Charles de Montesquieu, Alex de Tocqueville, Saint-Simon e Auguste Comte. E foi na França que se desenvolveu uma das mais significativas vertentes da sociologia contemporânea, o positivismo funcionalista. A França, no fim do século XIX e início do século XX, se encontrava ainda à sombra da Guerra Franco-Prussiana e seus desdobramentos. A derrota e o aniquilamento da Comuna de Paris, em 1870, 1871, deixaram marcas profundas na sociedade francesa, exigindo uma reformulação de toda a sua estrutura de produção e tecnológica, e também a estrutura educacional. Nessa direção, a proposta de uma educação republicana e laica, defendida por Durkheim, evidencia sua relação com esses fatos, em decorrência dos quais forma-se a chamada
Terceira República Francesa, que vigorou de 1871 a 1940, caracterizada pelos ânimos fortes, pela radicalização das posições políticas e pela constante aparição de escândalos e crises políticas. O escândalo mais conhecido desse período, que coincidiu com o começo do século XX, foi o chamado Affaire des Fous, que Alfred Defoe era um judeu oficial do exército que foi condenado à prisão perpétua na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, por espionagem. Por anos, os liberais e intelectuais seguiram em campanha para provar que Defoe tinha sido condenado pelos militares apenas por ser judeu. Em 1906, depois de ficar por 10 anos na prisão, Defoe foi libertado e a verdade foi esclarecida. Tinha sido realmente um complô para não só dos militares, mas dos setores conservadores franceses. Mas, de alguma maneira, o fato é que toda a sociedade francesa esteve envolvida no caso, a favor ou contra Defoe, explicitando a divisão e a situação política em que se encontrava a França naquele momento. Émile Durkheim, de 1858 a 1917. Ele nasceu em Pinal, em 15 de abril de 1858 e morreu em Paris em 1917. Filho de uma família judia, sendo seu pai um rabino, foi educado no que ele de melhor havia, né, na França. Teve professores de reconhecida competência, como Fustel de Coulanges, historiador de grande renome na França, e recebeu forte influência de filósofos neocantianos, como Émile Boutroux e Charles Renouvier. Em 1822, formou-se em filosofia, nos anos de 1885 86, e estudou na Alemanha para ampliar sua educação, onde teve aulas com William Maximilien Vaudou e conheceu as obras de William Dilthey, de Fernand Tonnier e de Georges Simmel. Émile Durkheim se tornou a grande expressão da sociologia francesa e ao procurar insistentemente definir o caráter dessa ciência. A sociologia foi para Durkheim uma vocação pessoal e uma missão política, no seu sentido mais nobre, ou seja, da ciência que permitia a compreensão da crise social e moral da sociedade francesa e indicava os remédios para restabelecer a solidariedade entre os membros da sociedade. Era a ciência do homem por excelência. Sua vida acadêmica e profissional teve início quando, nos anos de 1887 a 1902, tornou-se professor da Faculdade de Letras de Bordeaux, onde lecionava pedagogia e ciência social. De 1893 a 1899, ele publicou 3 de seus principais livros: Da Divisão do Trabalho Social, As Regras do Método Sociológico e O Suicídio, que demonstravam um intenso trabalho comum e um rigor teórico muito intenso. O desenvolvimento da sociologia na França apresentou uma diversidade interessante e também uma disputa teórica e política, demonstrando que no campo intelectual estão presentes espaços de poder que tornam alguns pensadores, né, figuras hegemônicas. A sociologia na Alemanha. Então, na Alemanha, a sociologia teve um componente diferencial em relação à França. Ela foi profundamente influenciada pela discussão filosófica, histórica e metodológica que se desenvolveu no século XIX e início do século XX. Isso porque ela estava unida à filosofia idealista, que tinha por objeto de estudo o mundo histórico e social constituído uma unidade indissolúvel com a ética, a filosofia da história, a filosofia do Estado e do direito. A filosofia da sociedade e do Estado. O representante mais expressivo da sociologia alemã, com maior presença e penetração no Brasil, é Max Weber, de 1864 a 1920. Entretanto, é necessário pesar a presença de outros pensadores que deram sua contribuição significativa para a formação da sociologia na Alemanha. Entre eles, podemos destacar, em seu início, né, Ferdinand Tonnier, Georges Simmel, Werner Sobar, todos contemporâneos de Weber.
Max Weber, né, deixou uma obra, né, vasta, né, que percorreu os caminhos variados, desde a história e o direito, né, que são as principais: a ética protestante, o espírito do capitalismo, ciência e política, duas vocações, economia e sociedade, fundamentos da sociologia compreensiva, história geral da economia, ensaios reunidos de sociologia das religiões, ética econômica das religiões mundiais. Logo após a morte de Weber, um novo horizonte se descortinou para a sociologia alemã, com a criação do Instituto de Pesquisa Social, vinculado à Universidade de Frankfurt, que ficou conhecido como a Escola de Frankfurt, que não era uma escola no sentido de ser um edifício, mas por ser constituído de uma corrente de pensamento. Em 1923, um grupo de intelectuais, entre eles Friedrich Paulo, Leon Lowenthal e Karl Wittfogel, desenvolveu uma análise da sociedade contemporânea apoiando-se nas orientações filosóficas de Kant, Hegel e Nietzsche, e de visões sociológicas, tanto de Karl Marx quanto de Max Weber, além do pensamento de Sigmund Freud. Eles tinham em mente desenvolver uma teoria crítica da sociedade capitalista e procuraram desenvolver explicações para fenômenos os mais variados, que iam desde a personalidade autoritária até a indústria cultural. Mantiveram também a crítica ao positivismo, ao pragmatismo, procurando demonstrar a necessidade de se pensar o que aconteceu com a sociedade que permitiu a emergência e o significado do nazismo, e que culminava, né, com uma crítica à razão instrumental e às formas de controle da sociedade contemporânea. Além dos autores citados, foram representantes dessa escola de pensamento outros bastante conhecidos dos estudiosos brasileiros: Max Horkheim, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm, Herbert Marcuse, entre outros. Todos eles tiveram de fugir da Alemanha em razão da perseguição nazista. A chamada Escola de Frankfurt teve continuidade, e delas são expoentes importantes e pensadores, né, como Jürgen Habermas, que representa a segunda geração da escola, e Axel Honneth, que já é representante de uma terceira geração. No Brasil, Herbert Marcuse teve presença marcante, principalmente durante o movimento da contracultura, no final dos anos 60 e nas décadas de 1970 e 1980. Mas foram Theodor Adorno, Walter Benjamin e Jürgen Habermas os pensadores que há mais tempo estão presentes nas análises sociológicas nos mais diferentes campos do saber e produção das nossas ciências humanas. Então, prezados alunos, nesse primeiro bloco, né, de aulas, né, seguindo a diretriz do caderno didático, observamos como que a sociologia clássica serviu de alicerce para a sociologia contemporânea, com os sociólogos já do século XX. Então é importante a gente fazer essa ligação entre a sociologia clássica e a sociologia contemporânea. E no próximo vídeo aí a gente dá prosseguimento a quem são esses teóricos contemporâneos. Muito obrigado.